Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar pedindo a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito ainda e puder, se inscreva no canal, ativa aí as notificações, deixa like, dislike, comente, compartilhe. A gente está quase chegando aí em 51 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante para a gente alcançar esse objetivo. Bom, pessoal, no dia 21, portanto, nesta sexta-feira, aconteceu a Convenção Nacional do PDT, em que foi definido ali, dentre várias coisas, que Ciro Gomes será sim o pré-candidato do partido à presidência da República. Isso foi aprovado por unanimidade. E o Ciro fez um discurso de mais de uma hora com transmissão ao vivo lá do canal do Ciro, das suas redes sociais. Aqui também nós fizemos a cobertura antes desse discurso, durante e também depois, com várias entrevistas. Quem quiser assistir, tá aqui no canal. O UOL, G1, Globo News, CNN e outros também, enfim, fizeram essa transmissão e a repercussão foi e continua sendo imensa. Praticamente todos os jornais repercutiram, jornalistas, blogs, sites, uns para elogiar, outros para criticar, faz parte. E a gente sabe que a Rede Globo praticamente não dá espaço para o Ciro nos seus jornais. Mas nesse dia 21, o Jornal Nacional, principal aí, jornal do país, goste ou não, é o mais assistido, dedicou valiosos e raros minutos para falar de Ciro Gomes e mostrar parte do que aconteceu no evento. Vamos acompanhar aqui, eu vou trazer o vídeo para vocês e no final tem uma surpresa porque eles cometeram um erro e aí no final o Bonner teve que voltar, enfim, reparar o erro e o Ciro acabou ganhando ali mais uns 30 segundinhos importantes. Vamos lá então. O PDT oficializou hoje a pré-candidatura do ex-governador Ciro Gomes à presidência da República. O nome de Ciro Gomes foi anunciado pelo presidente do PDT, Carlos Lupe, durante o encerramento da Convenção Nacional do Partido em Brasília. Essa será a quarta tentativa de Ciro Gomes de chegar ao Palácio do Planalto. Ele concorreu nas eleições de 1998, 2002 e 2018. Advogado, Ciro foi governador do Ceará, prefeito de Fortaleza e deputado federal. Foi também ministro da Fazenda no final do governo Itamar Franco e início do governo Fernando Henrique Cardoso. Depois, ministro da Integração Nacional já no governo Lula. Antes do PDT, Ciro Gomes foi filiado a outros 6 partidos: PDS, PMDB, PSDB, PPS, PSB e PROS. Bom, aqui é de praxe, eles falam realmente os partidos que o candidato já passou. Quem quiser saber por que o Ciro saiu de cada partido e foi para outra, eu gravei um vídeo só sobre isso, eu vou deixar aqui no comentário fixo e também na descrição desse vídeo. Mas vamos voltar aqui para o JN. Hoje, num discurso de mais de uma hora, Ciro Gomes apresentou diversas propostas para um eventual mandato. Fez críticas ao governo Jair Bolsonaro. Ressaltou que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e enfrenta alto índice de desemprego. Bom, e essa desigualdade, que é uma das maiores do mundo, ela está sendo agravada com o governo Bolsonaro. Não é que foi a partir desse governo, né? Desde aí de quando o PT saiu, assumiu Michel Temer, o Brasil tem um problema que não é de hoje, mas que está sendo piorado com esse desgoverno que aí está. Ciro listou uma série de prioridades e desafios que, segundo ele, enfrentará caso seja eleito, como a geração de empregos, o desenvolvimento sustentável, o combate à inflação e a defesa da democracia. Quero ajudar o Brasil a libertar-se das garras do ódio e da mediocridade paralisantes. Ajudar o Brasil a retomar o seu destino e colocá-lo no centro das decisões mundiais. Quero ser o presidente da rebeldia da esperança. Minhas irmãs e meus irmãos, são imensos os desafios que o mundo tem pela frente. Buscar novas formas de defesa ambiental, novos modelos econômicos, novas formas institucionais para a própria política, novas formas de relação de trabalho, novas tecnologias, novo modelo de relação entre as nações, além da emergente e imponderável questão sanitária, trazida pela essa pandemia, que parece longe de se acabar, embora eu ore todos os dias para que ela proteja a nação brasileira e ore também para que Deus conforte as quase 650 mil famílias e seus amigos que perdemos tanta gente, não só pela fatalidade da pandemia, mas pela irresponsabilidade dos nossos governantes. Por força dessa pandemia, inclusive, estamos fazendo essa nossa convenção de forma virtual. Que importante, deixaram um trecho relativamente longo, né? Porque o Jornal Nacional, a gente sabe, tem muita coisa para falar. Eles poderiam simplesmente estar ali trazendo uma nota, alguma coisa assim, mas não, colocaram a fala
num trecho sem corte. Importante realmente isso aqui, viu? Surpreendente. Mais 4 partidos também já oficializaram as pré-candidaturas. O Cidadania, com Alessandro Vieira, o PSDB, com João Dória, o Novo, com Luiz Felipe Dávila e o MDB, com Simone Tebet. Outros partidos anunciaram os nomes, mas ainda não oficializaram as pré-candidaturas. O Avante com André Janones, o PL com Jair Bolsonaro, o União Brasil com Luiz Henrique Mandetta, o PT com Lula, o PSD com Rodrigo Pacheco e o Podemos com Sérgio Moro. Aqui agora vem a correção, vejam só. Deixa eu fazer uma correção. Agora há pouco a gente disse que o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, tinha sido ministro da Fazenda no fim do governo Itamar Franco e no início do governo Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, ele só foi ministro da Fazenda de Itamar Franco. Durante os mandatos de FHC, o ministro da Fazenda foi Pedro Malan. Por esse erro, nosso pedido de desculpas. Que só para lembrar em relação ao período em que o Ciro ficou como ministro do Itamar Franco, ali quando o Recupero saiu, naquela questão do escândalo da parabólica, o Ciro assume num momento grave de dificuldades do Plano Real, mas em pouco tempo ele ficou até o fim do governo Itamar, né? Como muita gente fala, o Ciro saiu. Não, o Ciro ficou lá, o Itamar tem vídeos muito elogiosos à postura do Ciro, e o Ciro foi aquele que criou, por exemplo, com o Itamar Franco, a PLR, né, a participação nos lucros e resultados, que tempos depois virou lei, mas foi com os dois, com o Itamar e o Ciro, que isso virou lá uma medida provisória, e quem então receber essa participação nos lucros e resultados, saiba aí que foi Ciro Gomes, como ministro da Fazenda de Itamar Franco, que colocou essa medida ali em vigor. E assim, outra questão importante aqui, é um espaço, como eu disse, né, de altíssimo alcance, atinge aí as famílias brasileiras. Mas me chamou a atenção também, eu acompanhei aqui alguns sites que repercutiram a convenção do PDT, que o Grupo Globo, assim, a G1, né, teve uma cobertura ali interessante, a questão aqui da Globo News transmitindo o evento todo ao vivo, e teve ali alguns comentaristas da Globo News, a gente sabe que alguns deles são mais vinculados às pautas neoliberais, e esses acabam sentindo um pouco mais o discurso do Ciro de mudar aquilo que está errado, a questão da Petrobras, a questão do teto de gastos, essa questão aqui, por exemplo, da reforma trabalhista. Então são pontos importantes, mas mesmo assim estavam ali trazendo as opiniões deles, né? Mas me chamou a atenção também que o Globo, né, destacou pontos importantes. Eu peguei aqui alguns trechos para comentar com vocês. Disse lá o Globo: em seu discurso, Ciro disse ser a favor da revisão da reforma trabalhista, do teto de gastos e da política de preço da Petrobras. Por outro lado, defendeu o equilíbrio fiscal para ajudar no crescimento, mas disse que isso é possível sem sacrificar os mais pobres e sem estagnar o país. Como vimos, o Ciro sabe como fazer. Foi ministro da Fazenda e teve com ele lá o maior superávit da história. Isso não foi feito prejudicando o crescimento do país e nem sacrificando os mais pobres. Então, o Ciro é alguém que fala e tem a experiência para mostrar. Afirmou ainda que está comprometido com o fim da reeleição, ponto importante, e que vai propor uma reforma tributária e a taxação das grandes fortunas. Disse também que vai ajudar os brasileiros endividados. Assim, as 5 ou 6 famílias de banqueiros e os poucos milhares de especuladores poderão tremer de medo. Sim, meus amigos e amigas, porque estes lucram uma fortuna, né, com juros e com multas exorbitantes, né, em relação a essa questão das famílias endividadas, e também lucram muito na especulação, né? Quando você aumenta a taxa Selic, como nesse momento aqui, sem uma justificativa plausível, porque a inflação que nós temos não é de demanda, então tem uma galera aí que lucra muito. O Ciro reforçou várias vezes, estes, né, tem que tremer de medo, mas a grande maioria, os 200 milhões de brasileiros que não ganham na especulação e que também não ganham com esses juros, enfim, que são abusivos aqui no Brasil, esses têm que ter esperança. Destaca ainda o Globo: Ciro também prometeu a criação de um programa de renda mínima universal que receberia o nome do ex-senador Eduardo Suplicy. O benefício agruparia os pagamentos do Auxílio Brasil, seguro-desemprego e aposentadoria rural. O Suplicy muitas vezes é ignorado e desprezado dentro do próprio PT, né? O Ciro parece que valoriza mais o Suplicy do que o próprio partido em que ele está. E disse ainda que vai fomentar o acesso à internet e smartphones. Em entrevista coletiva após o discurso, questionado sobre qual seria sua principal promessa de campanha, afirmou que é o ensino integral a todos os estudantes no ensino médio. Algo, por exemplo, que eles estão alcançando lá no Ceará. Um estado pobre, mas que tem
enfim, sido referência nessa questão de educação pública, porque tem um projeto e tem melhorado índices ano a ano, não só na educação, mas também em vários outros assuntos. Sobre Sérgio Moro, destaca aqui o Globo, Ciro afirmou que ele ajudou a eleição de Bolsonaro ao colocar seu principal adversário da disputa em 2018, Lula, na cadeia. O pedetista também disse que o ex-juiz, ao não respeitar o processo penal, facilitou a volta do petista ao cenário político. Destacou ainda que Moro não tem preparo para ser presidente e afirmou que ele é um candidato a se derreter em contradições, mentiras e despreparo. E o Globo destaca em relação às alianças, que sobre elas o Ciro disse que só se aproximará de quem estiver disposto a mudar o modelo econômico e político do país, o que, nas palavras dele, não será tarefa fácil. Questionado sobre a possibilidade de ter Marina Silva como vice, o pré-candidato do PDT teceu elogios à ex-ministra, mas se esquivou de fazer informações. Antes de eu ler aqui o que o Ciro disse sobre ela, é bom destacar, porque muita gente fala, o Ciro criticou o Lula, criticou o Temer, criticou o Fernando Henrique, o Ciro não elogia ninguém. Vejam o que ele falou da Marina. O que posso dizer de Marina Silva é que ela tem todos os dotes para ser a presidente do Brasil. Portanto, não é justo que eu mencione a Marina como vice. No meu arco de aliança idealizado, não sei se vou conseguir, a rede da Marina faz parte. E o Globo destacou também que no discurso após a oficialização de sua pré-candidatura, Ciro fez referência ao slogan: rebeldia e esperança são as únicas forças capazes de retirar o país das trevas. Sim, meus amigos, não adianta você ter rebeldia sem causa. E também a esperança sem essa rebeldia, sem a indignação, ela pode não levar a lugar algum. Então a união dessas duas coisas importantes pode, de fato, significar a retirada do Brasil desse atoleiro que está aí já há muitos e muitos anos. E eu quero destacar, antes de encerrar o vídeo, o que o Noblar, do blog Noblar, postou no seu Twitter, bastante interessante. Se programa de governo ganhasse eleição, Ciro seria eleito. Goste-se ou não, ele é o único candidato que apresentou até agora um programa de governo. O Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio de Janeiro, do PSD, de Gilberto Kassab, retuitou, colocando o seguinte: concordo, explica direitinho o que quer fazer. Então, meus amigos, é isso. Essa convenção vai repercutir muito ainda. Eu estarei aqui atento, mas confesso que em relação ao Jornal Nacional fiquei bastante surpreso, no bom sentido, por aquilo que eles colocaram lá durante ali os mais de 3 minutos sobre o que aconteceu na convenção do partido. Então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.